capítulo 24, Êxodo capítulo 24, diz assim, o versículo 1. Disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Aí um ponto que a gente vai observar, lembra como a gente tem visto, desde lá do capítulo 20, se você conseguir, você for comigo lá no capítulo 20, quando nós iniciamos a aula do capítulo 20, nós vimos Moisés, a partir do versículo 1, falando a respeito do quê? Abrindo sobre a exposição, né? A explanação a respeito da lei, começando pelo decálogo, ou seja, pelos 10 mandamentos. Como nós percebemos, eu até fiz essa aula do capítulo 20, no versículo 25 do capítulo 19, diz assim, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. O que foi que Moisés disse? Qual é o tudo isso? E aí começou aonde? Começou no capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Aí Deus falou capítulo 20, Deus falou capítulo 21, Deus falou capítulo 22, 23, e aqui no 24, que é justamente a nossa aula de hoje, nós vamos ver a confirmação da lei. Então, ele explanou capítulo 20, né? A lei, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Agora, no capítulo 24, Deus, né, vai orientar Moisés para justamente fazer com que aquilo que foi ouvido, aquilo que foi dito por ele, né, agora seja confirmado. Ele vai fazer a confirmação na lei, e é justamente o que nós vamos observar. Como nós vimos lá no capítulo 19, ele vai repetir da mesma maneira no início do versículo 1, quando ele diz assim, olha, sobe tu, sobe ao Senhor. Quem? Tu. Tu quem? Moisés. Junto com Moisés, Arão. Quem? Olhando para o contexto de Êxodo, quem seria Arão dentro do povo de Israel? Qual seria a responsabilidade? Qual seria Sumo sacerdote. Justamente, o sumo sacerdote. Aí, quando nós ouvimos lá sobre Nadab e Abiú, eles são o quê? Dentro do mesmo contexto. Sacerdócio. Isso, sacerdotes. Se você olhar comigo lá no capítulo 19, versículo 24, olha a orientação que Deus dá para Moisés. 19 e 24. Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo e os sacerdotes. Então, olha lá, tu e Arão, e agora também junto com Moisés e Arão, quem subiria? Os 2 filhos de quem? De Arão. E ele continua, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Uma distinção que a gente vai ver aqui, considerando que Deus ele vai confirmar, ele vai fazer a confirmação da lei, ele vai precisar justamente de testemunhas. Por exemplo, quando você vai numa instituição bancária fazer um financiamento, vou colocar aqui o exemplo de um financiamento habitacional. Aí você vai, né, e vai fazer a compra, você vai assinar um contrato. Lá embaixo, no contrato, tem pelo menos 2 testemunhas para justamente lavrar o quê? Aquele acordo. E qual seria o acordo? O financiamento de um imóvel. A gente vai perceber aqui, nós vamos perceber aqui que Deus ele vai trabalhar dentro dessa mesma situação. Ao confirmar a sua aliança com o povo, o que ele vai fazer? Ele vai justamente disponibilizar, né? Vai fazer com que as pessoas possam testemunhar aquilo que ele está pactuando com quem? Com Israel. Olha o versículo 1, no finalzinho, ele diz, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Então, além de Moisés, além de Arão, além dos 2 filhos de Arão, também estariam presentes quem? Os 70 anciãos. Aí você para e pergunta, peraí, esses 70 anciãos seriam quem? E aí a gente já viu, inclusive, no capítulo, aqui no livro de Êxodo,
que Moisés, quando esteve na presença do seu sogro, lembra que eles pediram para dividir em juízes, juízes de 100, juízes de 50, e aí esses homens, provavelmente esses 70 anciãos, eram esses que iriam subir junto com quem? Junto com Moisés. Por quê? Porque se eles vão julgar as causas do povo, eles precisavam também ter ideia a respeito do quê? Qual era o parâmetro? Qual era a medida que eles iam justamente lançar o juízo se eles não conhecessem a lei? Não é verdade? O Neves, de uma maneira assim, bem clara, o Davi também, de uma maneira bem clara, nos trouxe, né, a parte da lei. E a gente viu que não era para favorecer ninguém, né? Nenhum nem outro, não era para ver desequilíbrio, era para ter igualdade. E aí que vem o ponto. Como é que esses juízes vão tratar com equidade, ou seja, com igualdade, se eles não têm parâmetro para fazer a medida? Não é verdade? Então, eles precisavam testemunhar o quê? O pacto, né? A confirmação dessa aliança. Versículo 2. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com quem? Com ele, ou seja, não vai subir com Moisés. Quem? O povo. Nós vamos perceber mais para frente, aqui dentro do capítulo, que os homens, esses homens, Arão, os seus filhos e os 70, eles vão subir no monte. Só que, num determinado ponto, a gente vai perceber que Deus vai chamar só quem? Só Moisés. Então, eles vão adentrar, eles vão subir mais uma parte, eles não vão chegar na presença de Deus, mas a gente vai ver mais para frente. Continuando. Versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor. A partir aqui do versículo 3, nós vamos observar sete pontos bem importantes. Primeiro, em relação à questão do processo de confirmação da aliança. Então, dentro desse processo, nós vamos observar até o versículo 11, 7 etapas. A primeira é justamente essa que nós estamos observando no versículo 3. Moisés, ele vai diante do povo e ele vai recitar, ele vai falar a respeito do quê? A respeito da lei do Senhor. Aquilo que Deus determinou. Então, ele vai falar para quem? Para o povo. Então, ele vai descrever, ele vai detalhar aquilo que Deus havia lhe revelado aonde? Lá no Monte Sinai. E um ponto que a gente vai observar, versículo 3, continuando, ele diz, e todos os estatutos, então, todo o povo respondeu a uma voz, tudo o que falou o Senhor, faremos. Tudo o que falou o Senhor, faremos. Então, ele foi lá, tudo isso que a gente estudou até aqui, 20, 21, 22, 23, ele vai lá e fala para quem? Fala para o povo. E aí o povo, ao ouvir, o que ele faz? Versículo 3, no finalzinho, ele diz, tudo o que falou o Senhor, faremos. Agora, olha só, essa não é a primeira vez que o povo, ele coloca nessas mesmas palavras. Olha comigo lá no capítulo 19, versículo 8. Capítulo 19, versículo 8. Observe lá comigo. Quando Deus ele chama os anciãos do povo e expõe diante deles todas essas palavras, versículo 7, que o Senhor lhe havia ordenado, versículo 8. Então o povo respondeu a uma, ou seja, todos juntos, como tivesse havendo uma concordância geral. E o que eles disseram? Tudo que o Senhor falou, faremos. Então, eles se comprometeram diante de Deus do quê? De justamente fazer aquilo que o Senhor estava dizendo. O que a gente vai observar no capítulo 24, diferente dos capítulos anteriores, que aqui é como se ele tivesse já agora para fazer o povo diante de Deus. Ele estivesse assinando aqui, eu vou dar minha rúbrica, não que eles vão pactuar, não, mas dizendo, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento, e eu estou disposto a obedecer. Nós vamos observar. Então, nesse primeiro versículo, no versículo 3, a gente vai perceber justamente Moisés fazendo essa citação, né? Falando em relação ao povo, e o povo fazendo o quê? Reafirmando o quê?
o seu compromisso. Olha o versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Se você acompanha lá no YouTube, você percebeu lá no capítulo 20, quando eu lancei o tema, inclusive, do irmão, quando fez esse estudo, no capítulo 20, ele vai falar sobre os 10 mandamentos e o livro da lei, parte 1. Aí o 21, o livro da lei, parte 2, 22, e até o livro da lei, parte 3. Por quê? Porque tudo isso que está falando aqui no versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, é como nós vimos aqui, ele escreveu capítulo 20, tudo aquilo que Deus havia dito, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. E é justamente isso, nesse primeiro momento que ele está transmitindo a quem? Ele está transmitindo ao povo. Ou seja, ao escrever aquilo que Deus estava ensinando ao povo, ele estava tornando essa aliança o quê? Permanente. Por quê? Porque as futuras gerações iam ter acesso, iam ter o quê? A base, né, daquilo que foi trazido, daquilo que foi revelado por Deus a Moisés, para quem? Para o povo. Nós já ouvimos falar no livro de Deuteronômio, já. Alguém poderia dizer qual é o significado do nome, né? Do nome do livro Deuteronômio? Repetição da lei. Repetição da lei. Porque a palavra deutero, no grego, né? Ela significa segundo ou repetição. Nomos, que é de nômio, ou seja, nomos significa lei, repetição da lei ou a segunda lei. Não que é a segunda lei, mas em razão da geração, lá do contexto de Deuteronômio, que não era essa geração ainda, né? Era a geração futura, ou seja, que ela vai nascer no decorrer do deserto. E essa primeira geração, por causa da sua incredulidade, da sua desobediência, eles vão ficar pelo meio do quê? Do caminho, no meio do deserto. Então, é nesse ponto que nós observamos. Por quê? Então, Moisés, quando vai falar para ele lá em Deuteronômio, né, cerca de quase 40 anos depois da saída, quase 40 anos, né, da saída do Egito, ele vai usar que base? Aquilo que ele está escrevendo a partir de onde? A partir de Êxodo. Então, um ponto que a gente pode observar, além de Moisés reafirmar, né, citar a lei, citar a aliança, aquilo que Deus espera do povo, o povo reafirma em segundo lugar, ele escreve para que justamente essa aliança ela seja permanente. Versículo 4, na segunda parte. Além disso, aí vem a terceira parte do processo, diz assim: e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocausto pacífico de novilhos. Então, após escrever aquilo que Deus havia dito, o que fez Moisés, de acordo com o versículo 4? O que ele fez? Fez um altar. E ele fez um altar e provavelmente, ou de maneira assim, ao fundo do altar, fez 12 colunas, ou ao redor do altar construiu 12 colunas. Aí não dá para a gente saber. O ponto é que podemos observar que, além do altar, ele construiu o quê? 12 colunas. E qual era a representação dessas 12 colunas? De acordo com o versículo 4? As tribos de Israel. Justamente, as tribos de Israel. Por quê? Porque aquilo que eles iam colocar no altar só cabia a Moisés? Só cabia uma tribo? Não, vamos perceber que engloba, né? Abrange todo o povo. É um ponto toda a importante. nação, né? Isso, justamente. Agora, olha um detalhe. Quem seria, né? Nós estamos olhando do futuro para o passado. Quem que seria o sumo sacerdote? Arão. Arão. Quem seriam os sacerdotes? Nadab e Abiú.
Isso. E versículo 5, quem é que está fazendo o sacrifício nesse altar? Moisés, Vamos lá, versículo 5, quem é que está oferecendo sacrifício no altar? Moisés, Jovens Jovens. israelitas. Jovens israelitas. Jovens israelitas. Você, quando lê o texto, no decorrer da semana, ficou curioso por que esses jovens, ao invés de ser Arão e os seus filhos, esses jovens israelitas fizeram sacrifício, ofereceram sacrifício ao Senhor, no caso, sacrifícios pacíficos. Eu fiquei me indagando, por que será que justamente dentro desse ponto, Moisés, claro, Deus, né? Por meio de Moisés, convidou os jovens, né, para poderem fazer isso. E aí veio uma informação bem importante, que transmite o significado do altar. Vamos lá no capítulo 12, versículo 7 e 8. Capítulo 12, versículo 7, de Gênesis, perdão, eu esqueci de dizer o livro. Gênesis 12, 7 e 8. Quem encontrou, lê para a gente, por favor. Gênesis capítulo 12, versículo 7 e 8. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecerá. Versículo 8. É 8, né? Desculpa aí. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ali ao oriente. e aí Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ok, então a gente vai ver aqui o seguinte, Abraão, né? Ele recebe, versículo 8, Deus aparece para ele, né? Deus diz para ele que vai dar uma descendência, e a descendência dele vai ser dona, né? Darei à tua descendência essa terra, ali onde ele está localizado. Então, aquele território Deus daria a quem? Abraão, né? No caso, a sua descendência, ok. E aí, o que Abraão faz? Versículo 8, ele edifica um altar e invoca o nome de quem? Invoca o nome do Senhor. Olha lá o capítulo 13, ainda em Gênesis, capítulo 13, versículo 3 e 4. Ele vai, no final no versículo 9, diz que ele vai para Neguebe, e aí, capítulo 13, ele está voltando do Egito, né, para Neguebe, aí, versículo 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Aí, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Qual é o significado aqui de altar? O que trouxe, né? O que a gente pode observar sobre esse ponto, a importância do altar aqui? Eu não sei se eu vou falar bobagem, mas tu me corrige, Alessandro. Altar não tem a ver com o local onde Deus estaria, o local santo. E os jovens, porque ser jovens sem pecados, não tinha ainda os sacerdotes ainda purificados, não tinha ainda purificação, estava em processo de andamento ou não? Olha lá, o que a gente já vai começar a observar, Giovanni, aqui como nós vimos em Gênesis, lembra, Deus apareceu para Abraão, né? Abraão, no caso lá ainda, no capítulo 12, ao aparecer para ele, qual é a primeira coisa que ele faz? Altar. Ele Ele tira a faz o sandália. altar. Depois tá. que ele vai para o Egito, aí ele volta para Neguebe, aí ele chega em Betel, ele vai lembrar do quê? Que naquele lugar, o que foi que aconteceu? É para ninguém esquecer, né? Isso, é para Pra ser não lembrado. esquecer, e justamente. E vamos continuar observando aqui, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, aqui dentro desse contexto é bem interessante. Capítulo 28, versículo 18. Lembra lá quando Jacó fugiu da presença de Esaú? E aí ele cansado, né?
E aí ele chega num determinado momento, ele dorme, ele adormece, Deus vem em visão, Deus aparece para ele numa visão, né? Versículo 18, tendo se levantado Fez o Jacó... travesseiro com a pedra, né? Isso, justamente, é o ponto que a gente vai observar aqui, irmão Valdivino. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna. Então, ele pegou a pedra e colocou ela em pé. E aí, o que ele fez? Ele entornou, ele jogou azeite sobre o quê? Sobre a pedra. Aí alguém, não, mas isso daqui é algo insignificante. É algo assim que não tem sentido nenhum. Ok, vamos lá no capítulo 31, perdão, 31, versículo 33. Aliás, desculpa, 31, 13. 31, 13. Quem encontrou, lê para a gente, por favor. Gênesis 31, 13, só para a gente entender esse ponto do altar. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Ok, olha lá, isso no capítulo 31. Será que Jacó ouvia a palavra de Deus, ele conseguiu associar essa pedra a algo que aconteceu na vida dele? Sim. Então, olha só. Então, essa ideia lá que ele está trabalhando sobre os jovens, que nós vamos já chegar lá, a gente já pode perceber que a ideia do altar é para trazer lembrança de algo entre quem? Entre a pessoa e Deus. Entre o povo e quem? E Deus. Para a gente fechar, capítulo 35, ainda aqui em Gênesis, capítulo 35, versículo 1 e versículo 3. Quem encontrou, por favor, leia para a gente. 35, versículo 1 e versículo 3. Deus disse a Jacó: levanta-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão Esaú. Agora o 3. Isso. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha só, então olha lá, a ideia de lembrança. Então, o altar sempre estava lembrando, vinculado, né, a algo em relação ao homem com quem? Com Deus, no caso aqui de Jacó, um livramento para Abraão, né? Era lembrando no local exato onde Deus fez a promessa. A tua descendência eu darei o quê? Essa terra. Então, é algo para fazer lembrança. E lá no contexto de Êxodo, capítulo 24, versículo 6, aliás, 5, por que são os jovens? Porque um dia eles, né, podem ser jovens naquele momento ali, mas eles são aqueles que vão dar continuidade no quê? O que está sendo firmado aqui? A aliança de Deus com o povo. Então, a ideia qual é? É de continuidade, é de perseverança, de passar de um para o outro. Esses jovens, assim como o povo que está vendo o que está acontecendo naquele momento, vai lembrar do quê? Daquilo que foi firmado aonde? Lá no Sinai. Então, é um ponto que precisamos observar. Fale, Giovanni, se algum irmão não ficou claro, pode levantar a mãozinha aí que eu abro espaço. Pode falar, mano. Começou perguntando por que foi esses jovens e não foi os filhos de Arão como sacerdotes. Aí me foquei no porquê dos jovens. Aí achei um comentário, Êxodo 24, 6. De modo que não se pode concluir pela palavra que esses jovens eram sacerdotes, mas deve-se observar que, mesmo após a nomeação de Arão, família ao sacerdócio, nenhum homem podia servir ao altar depois dos 50 anos de idade. Veja Números 8 e 25. Da mesma maneira, entre os pagãos, jovens eram empregados para levar os sacrifícios ao altar, e, sem dúvida, para desempenhar ofícios laboriosos. Estes, de acordo com a lei divina, qualquer um pode realizar, mas ninguém foi autorizado a espargir sangue, exceto apenas o sacerdote. Levítico 3, 2, e o próprio Moisés, que vai aspergir sangue no 24, 6. Eu me foquei no porquê, ela está perguntando, por que foram jovens e não foram os filhos de aqui, Arão, sacerdotes? Só por isso que eu entendo. Assim seria mais simplista, né? Assim, pegando pelo contexto que a gente está estudando, a gente pode ver que a ordem sacerdotal ainda não foi estabelecida.
né? A ordem sacerdotal não foi estabelecida, mas o ponto que me chamou a atenção, é por isso que eu fui correr atrás dessas informações no contexto de Gênesis, como nós já estudamos lá atrás, para poder entender qual seria o sentido de altar. Claro, a gente vai perceber, por exemplo, lá no livro de Reis, Crônicas, quando o povo de Israel se desvia, o altar vai dar a ideia do que eles estão deixando Deus de lado, né? Tanto é que os altares, na época de Crônicas, eles são estabelecidos dentro do templo, para o quê? Para ocupar o lugar que é de Deus, ou seja, se voltou para o outro lado da adoração. Nesse caso aqui, a ideia dos jovens, eu ao olhar a ideia de lembrança, é para mostrar a posteridade, que eles mantenham o quê? Firmes, né? Tendo clareza no compromisso daquilo que está sendo firmado. Ó, se você observar no versículo 6, como a gente vai observar, vamos ver que, além do altar ser construído como uma lembrança dessa ocasião, ou seja, da confirmação da lei, né, ele também vai ser aspergido, né, por sangue. Olha lá, Moisés tomou a metade do sangue, aí, só para compreender os irmãos, né? Alguém pode lembrar assim, peraí, tomou água, tomou sangue. Não, ele não engoliu, né? Ele separou. Então, a ideia de tomar, ele tem duas vasilhas, dividiu pela metade, ele pegou uma com o fim, e a outra a gente já vai ver o fim que ele vai dar ao sangue. Então, tomou metade do sangue e pôs em bacias, a outra metade aspergiu o quê? O altar. Então, antes de ele poder fazer os sacrifícios, ele fez o quê? Aliás, durante os sacrifícios, perdão, ele pegou parte do sangue e jogou aonde? No altar. Ok. E o restante, segure aí que a gente já vai ver. E aí um ponto que podemos observar, então ele reserva uma metade e a outra ele lança sobre o altar. Versículo 7. Versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu a quem? Ao povo. O que foi que ele fez lá no versículo 4, na primeira parte, lembra? Ele escreveu. Ele escreveu. E o que será que ele está lendo agora para o povo lá no versículo 7? Aquilo que ele escreveu. Justamente. Porque Moisés sabia que uma hora ele ia embora. Ele não ia ficar eternamente. E aí, quem que ficaria responsável de conduzir o povo, de trazer a lembrança, de fazer as leituras? Entendeu? Então, a ideia é continuidade. A gente está percebendo que Deus, ao revelar, Moisés escreve justamente visando o quê? A permanência do quê? Da lei. Entre quem? Entre o povo de Israel. Então, Moisés, ele repete, né? Então, a lei foi lida, ela foi formalizada, e olha só, versículo 7. E o povo disse a Moisés, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. É até redundante, né? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Aí eles complementam, e obedeceremos. E aí que vem o ponto. Novamente, Moisés, ele lê, o povo confirma, né? E aí o que a gente já pode perceber? O compromisso agora perceba, o compromisso do povo foi reafirmado diante do quê? O que está queimando na frente deles? O altar. E o altar está cercado, ou tem próximo do altar o quê? 12 colunas. Então, o povo agora dizendo o quê? Não, nós, aquilo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Ou seja, de maneira literal agora, o povo, ao ouvir a aliança, ao ouvir a palavra do Senhor, o que ele está dizendo? Nós vamos obedecer. Tá? Diga, Chaves. A questão do Giovanni, também assim, não sei se ajuda, mas o versículo 4, quando diz assim, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ele não disse quais as palavras que ele escreveu. E quando o versículo 5 nos causa curiosidade, e assim, Deus é Deus e ele faz o que ele quer, e muitas das vezes Deus, por sua vontade, uma única coisa é feita uma única vez. E talvez essa curiosidade do 5 seja exatamente isso.
uma situação única que ficou escrita que não se repetiu mais. O que a gente observa, por exemplo, tinha sacerdotes e sumos sacerdotes. Talvez o envio dos jovens israelitas para oferecer sacrifícios e não os sacerdotes e o sumo sacerdote seja exatamente algo que possa ter sido escrito e lido ali no 7, no 8, mas que tenha sido ordem do Senhor por uma única vez. Vejamos que toda esta cena está sendo realizada em um só tempo, né? Assim, em um só tempo. As coisas estão sendo ditas, escritas e executadas. Se fosse erro ou de vontade de Moisés, Deus, acaso, teria aceito? Então, se foi os jovens e não os sumos e os sacerdotes, certamente, talvez, possa ter sido uma ordem do Senhor escrita e que nunca mais fora repetida. Já vista que a gente não nota mais isso em toda a história. Obrigado. Isso. Ok, Chave. De maneira clara, a gente pode ver que tem uma ideia por detrás disso, né? Por isso que eu trouxe para os irmãos a ideia do altar trazer lembranças sobre algo que aconteceu, né, do homem em relação a Deus, ou um livramento que Deus deu. Então, a gente pode perceber que é um marco, o altar ali, mesmo que fosse aquela pequena pedra. Alguém vai dizer, né, irmão Valdivino, é só uma pedrinha. Não, mas ali, quando era o que ele tinha, né, era o que ele tinha naquele momento disponível. E além de ele colocar pedra em pé, ele joga o quê? Azeite sobre o quê? Sobre a pedra. Diga, Giovanni. Isso que o irmão Chaves disse faz sentido, e lá em Números, capítulo 8, versículos 24, ele dá a ideia, porque já está preparando como vai ser o serviço na tenda pelos sacerdotes. Isso diz respeito aos levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro, ou seja, o sacerdócio começa com 24 anos para cima, então é jovem. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço. Então, o sacerdote é de 24 a 49. Então, por isso que ele levou jovens, já para mostrando o caminho do sacerdócio, quem pode servir. Então, Isso. como disse o irmão Chaves, não está escrito, mas dá-se a entender. Sim. E aí é um ponto, lembra que nós precisamos observar, provavelmente tem coisas que Deus falou com Moisés que nós não temos ela registrado também. Claro, ele anotou muita coisa, mas a gente pode perceber que aqui havia uma ideia, né, um propósito por detrás justamente disso, tá bom? Só para complementar, dentro disso que o Chaves falou, você também comentou, Giovanni, os irmãos quiserem ler, lá no capítulo 28, para anotar aí, é justamente Deus, ele vai trabalhar a ordenança, né, em relação ao quê? Em relação aos sacerdotes, as suas vestimentas e tudo mais. Quando a gente chegar lá no capítulo 28, nós vamos trabalhar de uma maneira mais detalhada. Voltando aqui para o capítulo 24, então, Moisés fala, o povo reafirma o seu compromisso, agora ele reafirma diante do altar, versículo 8, diz assim, então tomou Moisés aquele sangue, lembra? Aquele primeiro que diz, tomou Moisés o sangue, versículo 8, tomou aquele sangue e aspergiu sobre quem? Aspergiu sobre o povo. E disse, eis aqui sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Que palavras? Que palavras? Ele escreveu. Que Moisés proferiu. Isso, lá do capítulo 20 até o capítulo 23, correto? Lembra lá? Quando Moisés desce no final do 19, e aí ele começa a falar o decálogo, depois aquelas outras leis que nós vimos no decorrer das aulas anteriores. Então, é isso que Moisés escreveu. Claro, Deus vai ampliar ainda mais, significa que Moisés vai escrever ainda mais, como a gente vai observar lá no finalzinho. Tranquilo até aqui? Ok? Vamos para o versículo 9. E olha um ponto importante. Lembra no versículo 1? Lembra no versículo 1, quando ele diz, subirá tu, Arão, Nadab, Abiú, 70 anciãos, e adorai, né? E adorai o povo, no caso Israel, né? De Israel, e adorai de longe. E olha só, versículo 9. E subiram Moisés, e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 anciãos de Israel. 70 anciãos de Israel subiram, ou seja,
eles adentraram o Sinai. O povo ficou, né, ali na planície, próximo do Sinai. E esses homens, junto com Moisés, subiram para onde? Para o monte. Agora, olha um ponto que nós vamos observar. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, cujos pés havia como uma pavimentação de pedra safira que se parecia com o céu na sua claridade. Então, percebemos lá no versículo 7 que as leis elas foram lidas e elas foram formalizadas ali, né, diante, a resposta do povo foi diante do altar, né? O altar voltado para quem? Para o Senhor, mas para trazer a lembrança justamente dessa confirmação. E agora o sangue, ao ser aspergido sobre o povo, consumando o quê? A aliança. E agora no versículo 9 ao 11 nós vamos observar que os líderes de Israel, Moisés, o futuro sumo sacerdote, os futuros sacerdotes e os juízes aqui, que provavelmente são os anciãos que julgavam as pequenas causas, né, lá do povo de Israel, agora eles vão até a presença de Deus e eles vão ter uma refeição, justamente pactuando o quê? Aquela aliança. Versículo 10 diz que eles viram a Deus. Aí vem um ponto bem interessante. Espera lá, eles viram de fato a Deus? Não. Eles não viram de fato a Deus. No versículo 10 diz que eles viram os pés. A minha pergunta, baseada no texto, é: será que eles tiveram coragem de olhar para cima, já que eles enxergaram só os pés? Provavelmente não. A ideia aqui é que provavelmente eles ficaram com o olhar para baixo, e a única coisa que eles conseguiram enxergar, né, em termos figurados, seria os pés. E aí eles atentaram por quê? Versículo 10, havia como pavimentação de pedra safira. E aí eu trouxe essa figura que está aqui na nossa tela. Aí temos a pedra safira. Olha lá o azul dela. Você já viu o céu quando ele está bem limpo? As nuvens, né? Está livre de nuvens, não é esse mesmo azul? Então, olha só o que eles estavam vislumbrando. Quando o autor coloca, né, ele associa a pedra, né, justamente porque eles, ao olharem, eles conseguiam visualizar entre, assim, como, não é que de fato era o pé de Deus, mas como uma cor azul, o azul do céu. E quando ele fala na sua claridade, no sentido de que ele estava livre do quê? Livre de nuvens. Voltando aqui, versículo 11, e aí ele diz assim, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos. Qual é a ideia de ter estendido a mão? Eles estavam na presença de Deus, mas Deus não agiu, né, contra eles, Deus não os matou. Por quê? Porque eles estavam seguindo a instrução de quem? Do próprio Deus. Deus queria que eles estivessem naquele lugar. Deus queria que eles fizessem o que eles vão fazer agora, olha lá. Então, Deus não estendeu a mão sobre os escolhidos, dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus. E olha só, na presença de Deus, o que eles fizeram? Quando alguém comemora 25 anos de casamento, o que normalmente as pessoas fazem? Comem e bebem. Eles celebram aquele momento de quê? De alegria. É uma celebração, um aniversário, o nascimento, o chamado meversário, né? Que agora nasceu aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que os pais fazem? Comemoram. Eles comemoram. E aí que vem o ponto. Esses homens, é como se eles estivessem naquele momento, Moisés, Arão, seus filhos, os 70, eles estivessem comendo à mesa com quem? Com o Senhor. Então, era um momento de celebração? Sim, porque Deus estava pactuando o quê? A aliança dele com quem? Com o seu povo. Então, é um ponto que precisamos justamente ter o quê? Atenção, ó. Comeram e beberam. Versículo 12, até aqui, versículo 11, tranquilo? Algo assim que não ficou claro, algo assim que você gostaria de compartilhar, um comentário, ok? Vamos lá, versículo 12, aí vemos o nosso segundo ponto, recebendo a lei. Diz assim, versículo 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte
e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. E aí vem um ponto importante. Vimos no versículo 9 que sobe Moisés, Arão, os filhos de Arão e os 70 juízes, ou 70 anciãos. Então, eles sobem no monte. Só que, provavelmente, a partir do momento onde eles estão, ali do local onde eles estão, provavelmente depois do banquete ou durante, não dá para especificar, Deus ele chama quem? Moisés, para que Moisés se aproxime mais de quem? Do Senhor. Ali, até aquele ponto, aqueles homens poderiam ir. Por quê? Porque Deus havia convidado. E agora Deus está chamando a quem? A Moisés, para que Moisés possa estar aonde? Na presença de Deus. Por quê? Versículo 12. Porque agora ele vai dar a Moisés as tábuas, ele vai entregar a lei, os mandamentos, que ele, para que tenha que finalidade? Para ensinar a quem? Ao povo, para que ele possa transmitir ao povo. Além do que ele já escreveu, além daquilo que a gente viu a partir do capítulo 20 até o 23, Deus ele vai transmitir mais. Aí as instruções que vamos ver no decorrer do livro de Êxodo. Versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte. Uma coisa que me deixou assim, embaraçado, vou usar esse termo assim, encucado, é porque Deus ele chama Moisés. E versículo 13, se levanta Moisés e Josué. E aí, complico mais um pouquinho, porque olha só, versículo 14, disse Moisés aos anciãos, esperai-nos aqui. E aí ele está falando no quê? Está no plural, correto? Tá É para esperar quem? Josué. Ele e Josué. Ele e Josué. Ele e Josué. Aí a gente lê mais um pouquinho o versículo 14. Esperai-nos aqui até que voltemos nós. Ou até que voltemos. Voltemos quem? Moisés e Josué. Na minha cabeça, viu como é bom a gente estudar a palavra junto? Porque até na minha cabeça, quem subiu, né? Provavelmente nesse segundo momento, quem subiu, né, nesse segundo momento, provavelmente foi Moisés e Josué. Até que ponto Josué foi, não dá para a gente saber. Mas, aparentemente, aqui, olhando ao versículo 13, e a forma como Moisés comunica aqueles, os 70, Arão, junto com os seus filhos, fica claro que vai subir quem ao monte? Ele e Josué. Ele e Josué. Versículo 14, continuando. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão vai se chegar a quem? Arão. Quem é que vai ficar responsável pelos julgamentos? Quem é que vai ficar responsável pelo povo? Se essas crianças fizerem alguma traquinagem, quem é o adulto responsável? Arão. Arão fez o bezerro, o responsável. Isso, esse que é o ponto. Eu não quero dar o spoiler, mas foi a primeira coisa que eu pensei, Giovanni. Então, a gente já começa a perceber o quê? Que Deus, ao chamar Moisés, Josué indo como servidor de Moisés, Arão ficava como responsável pelo povo, né? Então, Moisés está dizendo, ó, ele e Ur vão ficar convosco. Quem tiver alguma questão, se chegue a quem? A eles. Versículo 15. Tendo Moisés subido, então, olha lá, eles estão num determinado ponto lá do Sinai, e aí Moisés sobe, né? E aí o que acontece? Versículo 15, uma nuvem cobriu eles, ou seja, para que ninguém pudesse o quê? Segui-los. Então, Deus, ele cobre, Deus empata o caminho, Deus fecha, para que justamente as pessoas não possam ver qual é o caminho, em que direção Moisés está indo. Versículo 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a quem? A Moisés. Aí Josué não foi. Josué parou por aí, ó. Um ponto que eu posso observar, por isso que eu comentei, Giovanni, eu não sei até que ponto Deus, né, Moisés, seguiu o caminho junto com Josué. Mas o ponto é que eu ia trabalhar aqui,
é que Deus fez com que Moisés esperasse quantos dias, aparentemente, aqui? Versículo 16. E a nuvem cobriu. 7 dias, né? Ele esperou, né, os 6 dias, no 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. E aí um ponto que nós vamos observar, quando ele diz assim, e a glória do Senhor pousou sobre o monte. Acho que lá atrás o Neves fez até um comentário na aula dele sobre essa questão que a gente vai ver aqui. A ideia do fogo consumidor, versículo 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume, né? Ou seja, no cimo do monte. Então, é como se tivesse raios, né? Trovões, algo realmente assustador. E um ponto que a gente observa era de propósito para mostrar a grandeza de Deus, porque quem é que estava vendo? Versículo 17, no finalzinho. Quem é que estava vendo? O povo. O povo de Israel. Eles estavam vendo a grandeza de quem? A grandeza de Deus. E aí, para a gente finalizar, versículo 18, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quantos dias? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Você quer ver, dentro do contexto de Êxodo, quanto tempo foi esses 40 dias e 40 noites? Vamos dar uma olhadinha? Pega aí a sua Bíblia, segura aí a primeira página. Capítulo 26, vai passando. Capítulo 27, vai passando. Capítulo 28, vai passando. 29 também. 30, 31. Observa o versículo 18. 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha lá, isso aqui é a demonstração que, nesse período, Deus transmitiu a quem? A Moisés, tudo isso que nós temos o quê? Registrado. A gente passa algumas folhinhas, né? E a gente, opa, mas lá para Moisés foram quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Bem interessante. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 23. Oi, Virgínia. Tudo bom? Tudo bem aí, irmão? Boa noite. Tudo bem, irmão? Feliz de te ver aqui. Muito obrigada, viu? Vou mandar o link. Obrigada, Giovanni, por me adicionar. Tá? Merece, irmã. Trancou um pouquinho, Alessandro. Vamos esperar, né? O net dele, né? Deve ter caído na internet, irmão. Ele deve voltar aí. Ele caiu. Irmãos, é que está sem energia. Foi embora a energia lá da casa do Sandro. Está sem energia? Está sem energia. Foi embora rapidinho, deu uma queda. Poxa, a conclusão vai ficar o próximo domingo. Bom, mas pelo menos chegou no finalzinho aí, né? Boa noite, eu pensei que ele tinha subido para o Monte Sinai. Aquele cara lá, será que ele vai passar 40 dias? Renato gosta da Não música, sou eu que né, estou começando, hein? Renato. 4 Bem horas. lembrado, hein, Renato? Bem lembrado, hein? Ele subiu rápido. É o foco da aula, rapaz. Na atualidade, é só 40 minutos. Eu não sei se tu não quer encerrar, Davi, então, uma oração final, né? Só para voltar? Uma oração final. É o Fernando, né? Volta 10 minutinhos. Será que ele não volta, não? Não, eu já Falta recebi 6, uma Lica. mensagem lá do Tá. Então pronto. Então faz a oração. Aí no próximo domingo, eu acredito que não vai ter aula, porque vai ter um seminário aqui em Manaus. Não. E aí a gente vai participar desse seminário. Não haverá aula quinta-feira de Atos, eu já botei aqui, aí quinta-feira eu aviso. Vai ter também Não haverá aula domingo de Êxodo.
Mas é o aviso Ah, do que dia. pena. Congresso Retorna dia começa. 6. Quinta-feira, É por por causa causa do começa o então não vou congresso. perder a aula. Não haverá aula de Atos quinta-feira, mas tem a aula do Josué. Não haverá aula de Êxodo domingo, mas aí não tem nada. Ó, vocês não me verão na esse sexta. de quinta a domingo, vocês não vão. Eu Ei, Sérgio, creio. Olha aí, vou estar na chegou. festa aqui celebrando domingo. Chegou. É quinta, sexta, sábado, domingo, Davi? Alessandro voltou do monte aí, irmão. Vai terminar aí. Vamos embora terminar. Alessandro voltou do Ó, monte, Alessandro, Renato. estão falando que você Tá com o subiu áudio o Monte fechado, Sinai. Alessandro? Tá Liga com o áudio áudio, fechado. Sandro. Liga o áudio. Liga o áudio, Alessandro. Já fizeram a oração final? Não. Pô, Ainda eles não. estavam dizendo que tu subiu pro monte. Não, ele está esperando pela Rapidinho, esses 40 dias, conclusão. Estou esperando você voltar no monte. Faz 40 dias que nós estamos esperando aqui, irmão. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui, rapidão. Antes que puxem a tomada de novo aqui, versículo 18. Então, Moisés entrou no meio da nuvem ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A gente pode perceber, irmãos, que Deus, ele deu oportunidade para aquele povo. Deus, ele queria entrar no coração daquele povo, não é verdade? Aí alguém chega e diz assim, puxa, lê esse texto e diz assim, eu quero, né, estar na presença do Senhor. E aí, trazendo para o contexto da graça, para a gente finalizar, nós hoje, como discípulos de Jesus, estamos na presença do Senhor. Mas uma pessoa que ainda não obedece a Jesus, né? Deus, ele fala lá através de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, né? Ao falar para a igreja lá em Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus estabeleceu essa forma no contexto de Êxodo para que o povo dele pudesse estar na sua presença. Uma pessoa hoje, para estar na presença de Deus, ela precisa ouvir a quem? Ouvir a Jesus. Para que ela possa estar na presença de Deus, ela precisa, por meio do conhecimento da palavra, né, justamente seguir o ensino, arrepender-se dos seus pecados, ter Jesus como seu Senhor e Salvador, ser batizada, tendo entendimento do batismo para recebimento de pecados e o quê? A presença do Espírito Santo, e permanecer durante toda a sua vida fazendo o quê? A vontade do Senhor. E aí o que ela vai estar? Assim como eu e você temos lutado na presença do Senhor. E fazemos isso não para a nossa glória, porque quem somos nós? Nós fazemos isso porque reconhecemos quem é Deus. Deus, no nosso contexto, não apareceu no monte trovejante. Deus, no nosso contexto, foi pregado numa cruz. Derramou o sangue dele em nosso favor. Teve realmente, foi humilhado, teve na sua vida o cumprimento da vontade de Deus. E eu e você hoje, para estarmos na presença de Deus, precisamos ouvir a palavra e o ensino deste homem, que ele não era só um carpinteiro, ele era o próprio Deus que veio a essa terra transmitir palavras do quê? Palavras de vida. Ouvindo a ele, obedecendo a sua palavra, cada um de nós hoje pode estar onde? Na presença de Deus. Aqueles que estão nos ouvindo no YouTube, que ainda não conhecem a Jesus, precisam buscar conhecê-lo, para que Deus possa se fazer presente aonde? Nas suas vidas. Alguma pergunta? Algo que não ficou claro, irmãos? Tranquilo? Pode falar, Paulo. Uma coisinha rápida, irmão. Ali no versículo, quando fala das alianças, da aliança, é interessante que é uma aliança única, né? Porque a partir do capítulo 20, aqui está falando dos mandamentos, né? Os 10 mandamentos, é que ele vai formando mais coisas. Isso. Né? Porque tem muitas outras nações falando, mas tem os 10 mandamentos, né? Que não falam que é uma aliança só. É interessante que é uma única aliança, né? Isso. Porque hoje a gente segue o quê? Seguimos a Jesus, né? Que hoje a gente segue aquilo que é a aliança de Cristo, né? A lei messiânica, não é a lei mosaica, né? Isso. Já imaginou, Paulo, se Deus ele pega o bloco da aliança, todas as ordenanças, derrama tudo sobre o povo, ele trabalhando em partes para que eles já pudessem absorver. Eles agiram com incredulidade e desobediência. Imagine se Deus tivesse pego tudo, assim, derramado, né? Os 613 diante deles, aí que eles teriam caído também. Mais ainda, acho que de maneira mais rápida. Então,
Deus ele vai trabalhar em parte, como a gente está observando Êxodo, para que justamente eles possam se preparar. Tanto é que Moisés ele vai se apartar esses 40 dias, né? Ele vai se apartar os 40 dias. Aí o povo, pera lá, Moisés não está aqui, mas o que Deus fez em relação para que eles possam passar esses 40 dias? Ele já tem as ordenanças do capítulo 20 até o capítulo 23. Então, ok, então precisamos proceder conforme isso daqui. Aí, quando eles vão criar o bezerro de ouro, peraí, está lá na cláusula, inciso tal, artigo tal, né, código tal. Então, aí eles já vão ser penalizados, por quê? Porque eles quebraram justamente aquilo que Deus havia estabelecido. Obrigado, mano. Mais alguém gostaria de compartilhar ou perguntar antes de a gente finalizar? Tranquilo, então, agradecer aos irmãos. Obrigado, eu espero que possa ter ajudado assim nessa clareza, né? Como eu disse logo no início, são poucos versículos, mas o conteúdo é fantástico, né? E aí eu tentei trabalhar de uma maneira para que pudesse ficar bem claro para mim e para você. A oração final ao nosso irmão Fernando. Só para deixar bem claro que quando o professor sai da sala, vira uma bagunça. Ao meu favor, não fui eu que comecei. Foi uma pessoa chamada Paulo César, não fui eu. Fernando, me fez lembrar uma situação rapidinho na noite da oração. Só para registro, irmãos. Próximo domingo a gente não vai ter a aula de Êxodo, a gente vai ter o CRE, né? Vai ter o CRE no domingo, na quinta ao domingo. Então, domingo a gente não vai ter a nossa aula. Na quinta-feira, já para os irmãos que participam na quinta, né? Na quinta-feira também dessa semana, não vai ter em razão do CRE, e na quinta-feira da outra semana, então vamos ficar 2 quintas. A primeira quinta de agosto, então, agosto, a gente não vai ter, eu vou ter uma consulta, né? Uma consulta médica, justamente vai bater nesse horário. Aí só para deixar registrado já para os irmãos. Então, quinta que vem, em razão do CRE, na primeira quinta de agosto, eu vou ter uma consulta médica, infelizmente eu não vou poder estar, tá bom? Agradeço a compreensão dos irmãos. Irmão Fernando. Oremos, então. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo que tivemos, esse irmão Alexandre, esteja abençoando ricamente a vida dele, pela oportunidade que ele nos dá de aprendermos deste livro tão importante para a Bíblia. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos proporcionou, agradecemos pelos livramentos, pedimos pelas reuniões que continuem acontecendo para edificar e alimentar mais a nossa fé, a nossa esperança dentro da sua palavra. Te pedimos também, Pai amado, para aqueles irmãos que estão necessitados, que estão doentes, que estão em momentos de dificuldades. Sabemos que é por Ti que vivemos, que é por Ti que temos força para vivermos todos os dias. Te pedimos, Pai, também que abençoe todos que estão aqui presentes nessa reunião, dá-nos uma noite de sono tranquila, dá-nos cada vez mais fé, aumente cada vez mais a nossa fé, para ouvirmos a Sua palavra e para entendermos o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui, por aqueles que também não puderam estar. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Fernando. Amém. Boa noite a todos. Noite. Obrigado, Alessandro. Boa noite. Muito bom. Obrigado. Boa noite. Alessandro, o irmão... Quero abençoe a todos. Davi, Boa noite, Bruno. Geisa. Boa noite, Renato, Geisa. Boa noite a todos.